Fala Snipers, tudo bem com vocês? Mais uma atualização aqui. Anteriormente tivemos uma correção bem interessante aqui numa região sobrecomprada. Tivemos um repique aqui, a formação de fundos ascendentes, né? Estamos tentando aqui estabelecer alguma coisa. Por quê? Porque a gente ainda está aqui dentro do equilíbrio. Topo, fundo, topo, fundo, né? E aqui teve um topo um pouco maior. Então a gente está aqui dentro praticamente de uma lateralização, né? A gente fosse traçar alguma coisa aqui também, a gente está aí dentro de um equilíbrio, né? E o volume vendedor, numa hora, 4 horas, 12 horas, o volume comprador é decrescente. Diário, o volume vendedor está bem mais presente, bem mais atuante que o comprador. Então, tudo indica, por enquanto, que aqui pode ser um topo e aqui pode formar um topo descendente para a gente ter mais correções aí pela frente. Hoje é sexta-feira santa, feriado, amanhã sábado e domingo, mercado fica fechado, baixa volatilidade e temos aí abertura apenas no domingo a partir das 19 horas. Pode ser que a gente tenha aqui uma continuação, né, dessa lateralização aqui, desse equilíbrio, e pode ser que a gente rompe para baixo ou possa ser um rompimento aqui para cima, né, onde uma vez a gente tinha perdido o fundo aqui, voltou muito forte, né, rompeu os topos aqui, então a gente está muito numa indecisão, esperando aí uma decisão e um volume apresentar realmente o que pode acontecer. Eu estou muito atento em regiões sobrecompradas, como por exemplo, igual aconteceu aqui, 15 minutos, ou até mesmo 1 hora em sobrecompra. Gostaria muito de ver essa movimentação aqui, ó, para estabelecer mais um topo contra o topo anterior e entregar uma correção para a gente. Mas, como é final de semana aí, feriado, a gente vai ter muito pouco volume para exercer essas movimentações do mercado. Então vamos acompanhar e quando tiver gatilhos o suficiente, a gente faz uma boa operação aí. Quem quiser adiantar algum movimento pode colocar uma operação mais ou menos assim, seria bem interessante, né? Imaginando que aqui foi um topo no diário e a gente pode continuar essa correção, né? Para quem não pegou anteriormente aqui, pode encaixar um trade aqui ou pode esperar uma subida para ver se vai acontecer e aqui esperar gatilhos para uma nova operação de short. Ou simplesmente uma correção mais forte aqui, ele volta, gera um gatilho e você consegue pegar essa próxima operação mais ou menos aqui, acreditando nessa movimentação, certo? Então, por enquanto, eu ainda acredito em mais correções pela frente. O volume comprador está muito ausente. E é isso. Vamos ver aí as próximas decisões e movimentações. E como será esse final de semana até domingo e segunda-feira, né? Por quê? Trump está manipulando tudo. Toda hora ele solta uma notícia nova, uma notícia antiga, uma nova, uma antiga, uma nova, uma antiga, e a gente fica ali. Agora vai, agora não vai, agora acaba. Agora o mercado está sendo mais movimentado pelo Trump do que pelo próprio mercado. Então a gente está ali praticamente em cima de um muro. O mercado está aqui uma semana parado, desde o domingo, né? Sábado, domingo aqui, a gente está praticamente parado. Por quê, John? Porque normalmente depois de uma grande movimentação, a gente fica um período lateralizado. Então a gente passou aqui uma semana de castigo e a gente pode ter mais uma movimentação e um rompimento aqui para baixo. Beleza? Regiões aqui que não deveriam ser perdidas, como eu já falei em vídeos anteriores, é essa faixa de preço aqui dos 65 mil dólares, uma região super importante e que a gente não deveria perder ela para manter tudo um pouco saudável e quem sabe continuar aqui uma movimentação de alta pela frente. Estamos trabalhando aqui abaixo da EMA 12,26 do 4 horas, abaixo da EMA 12,26 do diário, abaixo da EMA 12 do semanal, tudo indicando aí mais correções para a gente. E essas médias móveis, né, como o pessoal fala, está servindo como uma resistência do preço. Toda vez que a gente chega nela, a gente tem uma rejeição e é onde os ursos entram em ação, empurrando o preço para baixo mais uma vez. A gente precisa vencer a região aqui de 71 a 72 mil dólares. Agora seria o topo que foi formado aqui, né? Então a gente precisa vencer esse último topo aqui na região de 75.
A gente conseguindo vencer esse topo e fechando diário, né, acima dessa faixa de preço aqui, a gente pode ver uma possível reversão acontecendo. Caso contrário, a gente vai voltar a subir, vai encontrar resistência e vai ter um rompimento aí para baixo mais uma vez. Beleza? Então, para galera que está muito animada, falando, ah, o mercado vai subir, o mercado vai isso, o mercado vai aquilo, tentando de certa forma adivinhar o que pode acontecer pela frente, cuidado, porque antes de subir tudo isso que o pessoal está falando, a gente precisa confirmar essas movimentações. A gente precisa vencer algumas barreiras para que aquele movimento comece a se tornar algo melhor, para que comece a ser algo mais saudável, para depois pensar numa próxima tomada de decisão, para depois pensar que realmente a gente pode falar que o mercado vai retomar uma grande alta. Por enquanto a gente está aqui lateralizando, esperando aí, igual aconteceu aqui, foi uma bandeirinha de baixo, e aqui pode ter sido outra bandeira de baixo que vai ter mais uma continuação de queda aí pela frente. Fechou? Então, por enquanto, paciência para as próximas movimentações do mercado. E para quem está falando em subida, cautela. Cautela que a gente ainda não tem essas confluências apontando uma grande alta a partir do momento que a gente se encontra. Tem muita coisa que precisa acontecer antes dessa subida. Vai subir? Vai, mas não é agora. Tem muita coisa na internet. Twitter tem muita gente falando de alta, 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 alta. Tem muita gente achando também que o Bitcoin vai lá para os 20, 30, 40 mil dólares. Então, antes de você querer adivinhar, querer cravar algum cenário, alguma situação, dá um passo para trás. Seja mais cauteloso, seja mais consciente das suas decisões antes de vocês ficarem explanando tanta coisa na internet. E vocês que estão assistindo, cuidado. Seja consciente do que vocês estão vendo. Tenha um bom senso e olha para o gráfico. Olha aqui, navegue entre os tempos gráficos. Olha aqui para o tempo gráfico diário. Olha para o semanal. Olha para o mensal. Vai navegando entre os tempos gráficos e vai aceitando o que você está vendo. E de confluência, usa o RSI, as regiões sobrecompradas, sobrevendidas. Perceba onde e o que está acontecendo. Ó. Topo, correção, topo, correção, topo, correção. Perceba os movimentos que estão acontecendo. Todo mundo falando em alta, mas vai subir, mas não é agora. A gente precisa confirmar, a gente precisa romper, a gente precisa pelo menos passar daqui e daqui, para depois retomar realmente uma suposta alta. Então, cautela, gente, cautela, tá todo mundo ansioso, todo mundo quer que o mercado suba? Quer, mas por que que você quer que o mercado suba? O que que você fez de errado que você está esperando uma grande movimentação de alta? Eu, se eu fosse super milionário, trilionário, eu gostaria que o Bitcoin caísse mais 20, 30, 40%. Eu não ia querer que ele subisse agora. Se eu fosse as grandes instituições, eu faria de tudo para ter mais dinheiro para comprar mais Bitcoin. Eu não ia querer que ele subisse agora. Eu ia querer que ele caísse mais um pouco. Então, começa a pensar de uma maneira um pouco mais inteligente. Começa a ver e perceber o que está sendo desenhado no gráfico. Veja os padrões, use o básico. O simples é o que mais traz retorno para a gente. O pessoal que tem aquelas ideias, aquelas estratégias cheias de coisa, e POC, POI, não sei o que, e barará, e order block, choque, tudo funciona. Só que tem gente que não entende desse jeito. Precisa de algo mais simples, mais direto. E tá aqui, ó. Olhou aqui para a tela, o que está acontecendo aqui, ó? Tivemos um topo, correção forte, subimos outro topo, correção forte, subimos outro topo. Aqui pode romper para baixo. Porque o que, que tem aqui para baixo? Qual que é o suporte aqui? 65.558, 65.60. Não tem muita coisa aqui segurando o preço. Então tá mais fácil ele buscar aqui os 63, 62 aqui, quem sabe os 59.800, para depois pensar em alguma retomada. Ou então só cair mais um pouquinho aqui assim, e aí depois retomar, porque a gente pode estar formando aqui também, quem sabe uma cunha descendente aqui, ó.
um canal, alguma coisa aqui, ó. Então, tem mais espaço para cair. Antes de ficar chutando para cima, espera que a gente pode cair mais um pouco aí. Você não precisa ser ansioso, você precisa olhar para sua tela e ver as confluências que estão acontecendo. Fechou? Então vamos para cima. Uma sexta-feira santa, maravilhosa, iluminada para todos vocês. Que vocês saibam o significado e a importância desse dia tão importante aí no meio de Jesus, católico, enfim, independente de qual seja a sua situação, que você tenha Jesus, Deus, dentro de seus corações. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curte, compartilhe com todos os seus amigos. Para mais dicas ou informações, siga o nosso canal no YouTube, siga o nosso perfil no Instagram. E se precisar de ajuda, se quiser conversar, mandar análise, mandar alguma coisa, manda no direct do Instagram. Eu respondo todo mundo e vou te auxiliar. Um abraço.